Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, iniciando mais uma semana. Essa semana a gente continua no capítulo de estatística e probabilidade e na aula de hoje vamos ver dois conceitos novos, certo? Nas últimas aulas a gente viu a questão do gráfico, como ler e identificar um gráfico, como calcular uma média simples, como calcular uma média ponderada. E agora a gente vai ver dois conceitos novos sobre probabilidade, tá ok? O primeiro delas, os dois conceitos são simples, tá? Adianto. Super tranquilo de identificar e, caso precise de algum cálculo, também é super simples de ser calculado. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer é o conceito de mediana. Quando se trabalha com probabilidade estatística, a gente está falando de dados, né? A gente está trabalhando com dados. Esses dados podem ser expressados em forma de gráficos, em formas de tabela, em formas de média. Eu tenho uma enxurrada de dados, uma enxurrada de números para serem analisados, porém eu não quero olhar para eles como um todo. Eu queria ver como uma média. Então eu posso enxergar esses números, trabalhar com esses números com a média que a gente aprendeu a calcular. Quando eu quero dar um peso maior em uma certa informação, eu posso trabalhar com a média ponderada. Porém, esses dados também podem vir em forma de sequência, uma sequência numérica. Quando eu trabalho com sequência numérica, aparece um conceito chamado mediana, tá? É bem parecido com o nome média. Então, do nome mediano, o que é que você pode tirar? Que eu quero trabalhar com o meio dessa informação, o meio desta sequência. Então, pessoal, mediana nada mais é do que um número que está no meio dessa sequência. Ah, professor, é fácil identificar? Sim. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho a sequência 20, 22, 22, 24, 26, 28, 29 e 30. Se eu pedir para vocês identificar a mediana desta sequência, eu estou pedindo para você identificar o número que está no meio. Porém, se essa sequência for um número par, eu não vou ter o número que está, apenas um número que está no meio da sequência. Por exemplo, aqui eu tenho 6, 7, 8 números nessa sequência. Se você for querer identificar o número que está no meio, você não vai conseguir. Porque se você olhar aqui para o 24, ele não está no meio. Ele tem 3 números à sua esquerda e 4 números à sua direita. Então, quando um número da sequência for um número par, eu tenho que pegar dois números que estão no meio. De que forma? Se eu pegar aqui o 24 e o 26, eu vou notar que ele está no meio da sequência. Note que essa sequência que está aqui embaixo é justamente a sequência que está aqui em cima, certo? Então, o 24 e 26 é justamente os dois números que estão no meio dessa sequência. Porque eu tenho 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Então, ele está justamente no meio. Então, para mim calcular a mediana, quando isso acontecer, quando eu tiver dois números no meio da sequência, basta calcular a média desses dois números. E isso a gente aprendeu nas aulas anteriores. Como é que eu calculo a média? Eu somo e divido pela quantidade de números. Então aqui eu tenho dois números, então eu vou somar 24 mais 26 e dividir por 2. Então tá aqui, ó, 24 mais 26, 50. 50 dividido por 2 eu encontro 25. Então a mediana desta sequência é 25, certo? Então só vai ser um pouquinho mais complicado quando o número for par da sequência, porque eu vou ter que pegar dois números que estão justamente no meio dessa sequência e calcular a média. Aí quando o número for ímpar, aí é mais fácil ainda. Então veja aqui, ó, eu tenho aqui a sequência, ó, 5, 7, 14, 15 e 20. Então aqui já é fácil identificar a mediana. É só pegar o número que está no meio dessa sequência. Que número é isso? 14. Ó. Por que é o 14? Porque está justamente no meio dessa sequência. Eu tenho dois números à direita dele e dois números à esquerda. Então, como aqui eu só tenho um número no centro, no meio dessa sequência, o próprio número já é o 14. A mediana já é o 14. Tá ok? Ou qualquer número que tivesse aqui no meio. Então, recapitulando. Quando a quantidade de números da sequência for ímpar, o número que está no meio é a própria mediana. Quando a quantidade de números da sequência for par,
vai existir dois números que estão no centro da sequência. Eu faço a média desses dois números e encontro a mediana. Super tranquilo, certo? Então, o primeiro conceito já foi. O próximo conceito, pessoal, é a chamada moda. Então, o que seria moda? Moda, para estatística, é quando tem uma sequência de números e aquele número que mais se repete eu chamo de moda. Então vamos aqui. Eu tenho uma sequência aqui, ó, um pouco grande, né? Ó, 8, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 3, 9, 8, 5, 8, 9, 3, 8. Então eu vou observar qual o número que está mais se repetindo. Então aqui, se eu pegar o número 3, ó, ele vai estar se repetindo 4 vezes nessa sequência. Se você contar, você vai encontrar. Se eu pegar o número 5, ele vai estar se repetindo 2 vezes, o 7 está se repetindo apenas uma, o 8 5 vezes e o 9 está se repetindo 3. Então eu vou olhar qual o número que está mais se repetindo. É o número 8. Então o número 8 é a moda desta sequência. Simples, sem cálculo nenhum. Basta você observar o número que mais está se repetindo da sequência. Esse número que mais está se repetindo, a gente chama de moda, certo? Porque moda é o valor que mais se repete em um conjunto de valores ou sequência. Então a aula de hoje foi tranquila. Os dois conceitos que eu trouxe para vocês, que eu queria trazer para vocês, era esse, sobre estatística, mediana e moda. Próxima aula a gente continua, tá ok? Qualquer dúvida sobre a atividade, estou à disposição. Até a próxima aula.